E quando o Don Quixote encontrou uma ruma de Red Pill e meteu medo neles. Isso realmente aconteceu. Se você nunca leu Don Quixote, tudo que você precisa saber é que é a história de um homem mais velho ali por volta de 50 anos e ele está passando por uma situação de surto, de alucinação, de demência. O autor até brinca um pouco com isso. Ele insinua que talvez o Don Quixote saiba exatamente discernir o que é realidade do que é alucinação, mas ele está forçando essa identidade em que ele se enxerga como cavaleiro. Ele é um homem muito solitário e ele passa bastante tempo lendo romances de cavalaria que estavam na moda ali por volta de 1600. E um determinado dia ele decide que é um cavaleiro e vai sair por aí arrumando confusão, enfrentando adversários, se envolvendo em situações, buscando aventuras para proteger, para cuidar e salvar os vulneráveis, os fracos e as donzelas. E tem um episódio que eu quero compartilhar com vocês, que eu quero dividir até conversar, porque eu acho muito legal, que é quando o Don Quixote encontra um grupo de homens. Eles estão ali todos muito tristes, todos muito emocionados, com o coração despedaçado, porque eles estão no funeral. É o funeral do melhor amigo daqueles caras. Eles estão para enterrar um poeta. Eles estão homenageando aquele poeta. E eles falam, olha, nosso amigo Crisóstomo, ele tirou a própria vida e tal, porque ele não aguentava viver num mundo em que ele não tinha o amor de Marcela. E a gente descobre que Marcela era uma pastora de gado com o qual o Crisóstomo, esse poeta, estava muito apaixonado. Ele estava obcecado por ela, ele enchia a bola dela nos poemas, ele estava ali seguindo ela para todo canto, fazendo favores, tecendo elogios e tentando de todas as formas ficar com ela. Mas a Marcela cometeu o pior dos crimes para aqueles caras, que foi rejeitar, não corresponder o amor do Crisóstomo. Por consequência disso, o poeta tirou a própria vida. E os melhores amigos dele compraram a briga dele, né, e começaram a discursar contra ela, né, chamando ela de tudo quanto é nome, de cruel, de ingrata, culpando a Marcela pela morte do Crisóstomo. O Don Quixote fica ali apenas ouvindo e observando, ele não faz nada. Mas a Marcela aparece no funeral, meu, e ela começa a argumentar. Porque, tipo, os caras, eles questionam ela, né? Tipo, você veio se gabar, é? E eles falam um monte de coisa. Por que ela é cruel? Porque ela não correspondeu? Por que ela é ingrata? Porque o cara, ele fazia de tudo por ela. Ele era bom com ela, carinhoso para ela, né? E bater na tecla de que ele amava, que era um homem apaixonado. Então, o certo e correto para aqueles caras era que ela correspondesse. E aí ela argumenta, são 2 páginas de argumentação, ela quebra ponto a ponto, ela se defende sozinha e ela consegue fazer muitos deles pensarem, pelo menos um pouquinho, né, que eles estavam equivocados, que eles estavam errados, não fazia sentido. Daí ela fala que ela não acharia justo corresponder o amor de um homem só porque ele foi bonzinho com ela, só porque ele elogiou ela, só porque ele a ama, que isso não faz sentido. O amor para ela não é forçado. E aí ela conta também que já teve conversas com Crisóstomo, onde ela explicou a situação dela, que ela estava indisponível, que ela não queria se relacionar com ninguém e que ela não estava procurando um relacionamento. Ela decidiu se tornar pastora de gado e trabalhar no campo, isolada do mundo, para fugir da obrigação de casar com um homem que ela não amava, porque ela era filha de uma família rica e famílias ricas naquela época não perguntavam se a menina queria casar ou não. Eles simplesmente prometiam a mão dela em casamento e ela era forçada a casar com homens mais velhos ali para preservar o patrimônio da família, para zelar pelo sobrenome e tudo mais. Então a Marcela fala para eles novamente, olha, eu sou livre, nasci livre, estou lutando pela minha liberdade, vou me manter livre, dá as costas e vai embora, deixa eles ali, ó, calados, eles não conseguem debater, não conseguem pensar em nada para falar mais, eles continuam o funeral. E alguns deles ainda querem seguir para chamar ela para conversar e para questionar. E o Don Quixote puxa a espada dele e fala com a voz mais grossa e faz ameaças, né? Quem seguir ela vai se ver comigo e tudo mais. Aquela coisa toda do cavaleiro achando que tá salvando a donzela. O que dá pra gente tirar de reflexão sobre isso que aconteceu nesse episódio é aquilo, né? A mulher na história das sociedades sempre lutando, sempre brigando pelo direito de dizer não, pelo direito de ter a livre agência sobre si mesma, sobre o seu próprio corpo, sobre suas emoções, seus afetos. Se a gente pensar, pô, de 1600 até 2026, muita coisa mudou, mas a mulher continua passando por certas opressões. A gente tem mulheres em vários espaços novos que elas não estavam naquela época de 1600. Trabalho, política, academia, outras posições dentro da família.
mas elas continuam passando por certas opressões, agressões e violências, porque existe um conflito com a mentalidade da machosfera. A gente tem vários discursos que são propagados pelos red pills e pelos incels dentro da machosfera que são bem parecidos com o que a gente viu aqui no episódio da Marcela, né? Os amigos do Crisóstomo falando pra ela, olha, você é culpada, você é ingrata, porque o homem, ele é legal, é um cara legal, ele fez tanta coisa por você, tu rejeitou, tu é uma ingrata. Os red pills, eles pensam assim também, eles culpam a mulher quando elas rejeitam o afeto, o carinho, o amor dele, sabe? Eles se sentem frustrados num grau que eles culpam ela, dizendo, olha, você não quer um cara legal, tu quer um homem que te desrespeite. Tu tá me rejeitando porque você quer um homem que seja agressivo, que seja violento, é isso que você quer, um Zé Droguinha. Então eu acho muito louco pensar que essa mentalidade que a gente vê escancarada hoje em dia, porque é gravado, é republicado, é compartilhado pelo pessoal da machosfera, e que dá fruto sim à misoginia, essa mentalidade existe há muito tempo, cara. Olha só, a gente tá vendo um livro de 1600 aparecer esse tipo de discurso e é sendo combatido, porque eu acho que o Cervantes, eu não sei qual foi a intenção, eu achei muito progressista da parte dele, tá ligado? Mas é uma forma de combater através da literatura, porque literatura também é política, né? Foi uma forma de refletir, talvez, um comportamento que existia naquela época, né? E se o Cervantes está falando ali de cavaleiros que se colocam à disposição para salvar e proteger donzelas, qual que é o mal que aflige as donzelas naquele momento, né? Se não a misoginia. Então é muito legal, muito interessante esse episódio aqui. O que vocês acham?